Fluminense anunciou oficialmente novo acordo de patrocínio que a equipe fechou nessa temporada de 2023. Esse assunto é sempre muito importante, porque isso significa, ou deveria significar, dinheiro nos cofres do Fluminense. Então é muito importante debater isso aqui nesse vídeo e falaremos sobre. Estamos no dia 22 de março. Quarta-feira, né? Quarta-feira a gente está aqui falando de Fluminense. A final do Carioca é só no dia 1º de abril, não é mentira, mas já tem informação importante sobre o clássico, porque o Flamengo vai ter um desfalque, tá? Tem atacante do Flamengo que até está se recuperando bem, mas não vai conseguir jogar contra o Fluminense na final. A gente vai comentar também isso nesse vídeo. Vamos falar, né, dessa promessa da lateral esquerda que falou bastante sobre Marcelo no Fluminense, expectativas dele. A gente vai comentar um pouco essa informação também. E claro, né, o que o Flamengo está pensando em fazer para parar o Germancano, né? Porque o Germancano é uma máquina de fazer gols, então provavelmente vai ter uma marcação especial. E aí tem informações sobre o que o Fluminense quer fazer para contra-atacar esse pensamento do Flamengo, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência. Convido você a assistir esse vídeo aqui até o fim para ficar muito bem informado sobre tudo o que rola no Fluminense. Antes da gente começar a abordar as notícias, eu quero pedir para você deixar o like aqui embaixo do vídeo. Tem o botãozinho do joia, deixa o like aí, dá essa moral pra gente. E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para os amigos aqui que comentaram no último vídeo. O Jefferson Henrique Góes, lá de Natal, um abraço, meu amigo. Paulo Roberto Pimenta, de Niterói, Cidade de Sorriso, um abraço, Paulo. E o Nelson Mendes, lá de Ceabra, na Bahia, um abraço, Nelson. Você, né, convido sempre aqui todo vídeo, né, para você comentar de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber cidade, estado, país, quem sabe, de onde você nos assiste. Então, comenta aí, né, manda um alô pra gente, diz de onde você está nos assistindo, que eu mando um abraço aqui no próximo vídeo para você. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar falando aqui das notícias, porque esse jogador, em 2021, ele foi muito pedido pelo torcedor do Fluminense. Teve lá um delírio, vamos dizer assim, da galera querendo ele no time profissional. A gente tinha Danilo Barcelos e Egídio, era uma posição carente lateral esquerda, né? Agora a gente, se Deus quiser, vai resolver com o Marcelo, mas há muitos anos a lateral esquerda é uma carência, uma questão no Fluminense. E muita gente, inclusive eu, tá, entrei nesse discurso na época, embora hoje em dia eu discorde comigo mesmo da época, de pedir esse rapaz no time profissional. Trata-se do GFT, né? O GFT era o lateral esquerdo da equipe sub-17 do Fluminense, que foi campeão brasileiro, naquela geração que tinha o Metinho, o próprio Arthurzinho jogava lá, Matheus Martins, Kaique, João Neto, ele era o lateral esquerdo, se destacou, e a galera começou a pedir ele na equipe profissional. Fato é que o tempo passou, agora o GFT está no sub-20, teve lá seus períodos de oscilação, mas tem voltado a jogar bem. O time do sub-20 do Fluminense, é verdade, no Brasileirão não está bem, tá? Não tem conseguido vencer os jogos, não tem conseguido ter um bom desempenho, mas o GFT cresceu bastante de produção, porque teve um período ali que ele chegou até a ficar na reserva da equipe sub-20 tricolor. E, obviamente, né, como ele é lateral esquerdo, como ele tem bastante potencial, ele é um cara que a torcida do Fluminense, né, sempre exaltou. Ele, não, enfim, vai ter que falar, né? Vai ter que falar sobre Marcelo. Mesmo a posição dele, né? E naturalmente, esse é um fator que a contratação do Marcelo traz, né? Esses moleques, assim, para pensar, cara. A rapaziada jovem que sempre olhou pro Marcelo, assim, olhava pro Marcelo meio olhando para cima. Caraca, aquele maluco lá que é craque do Real Madrid, jogou Copa do Mundo e tal. E agora, pô, tá ali muito próximo de treinar com ele, né? Já até tá no sub-20, mas esses meninos da categoria de base do Fluminense, principalmente do sub-20, frequentemente treinam com a equipe profissional. Então, imagina, tu vai treinar do lado do Marcelo. É uma coisa realmente que chama a atenção, né? E o Jeff até falou sobre isso lá à Flu TV. Vou abrir aspas aqui para a declaração dele, tá? É um ídolo que tenho, me identifico muito por ele. Já fiz entrevista aqui falando que era nele que eu me inspirava. Quando chegou a notícia da volta dele, fiquei extremamente feliz. Foi o lateral esquerdo mais brabo que teve no mundo. Uma excelente pessoa, referência. Espero um dia conversar com ele para perguntar como é ser um lateral esquerdo que ele foi, da grandeza que chegou. Espero um dia ter essa conversa com ele e também jogar ao seu lado. Jeff Pé, repito, está na equipe sub-20 do Fluminense, né? Sub-20 do Fluminense atuou ontem à noite contra o Internacional, empatou em 0-0 lá no Luso Brasileiro. Ele está, se não me engano, até como capitão do time sub-20 do Fluminense e vive a expectativa, talvez não nessa temporada, né, mas de em breve subir a equipe profissional do Fluminense e ganhar chances. Repito, um jogador que teve muito apelo da torcida no período grande de 2021, que ele teve seu destaque, tem potencial e, claro, com calma, né? Às vezes a gente acaba se afobando, eu mesmo, né? Falei que eu estava lá pedindo ele em 2021, a gente acaba se afobando e pede o moleque da base, às vezes, sem ele estar pronto. E aí, às vezes, muitas vezes não dá certo, né? Então,
com calma, o Jefté vai evoluindo e em breve, vamos ver, né? Mas eu acho que sim, a gente consegue ver ele na equipe principal nos próximos anos. Acho que 2023, acho que é meio cedo ainda, meio difícil para ver o Jefté na equipe principal, beleza? E se eu tô falando de meio cedo, olha o gancho que eu puxei aqui, talvez não seja meio cedo para falar do Fla-Flu. A final do Campeonato Carioca vai ser o primeiro jogo só no próximo dia 1º de abril, inclusive muito esquisito, né? Jogo no sábado à noite, eu detesto, mas enfim, vai ser no próximo dia 1º de abril, no Maracanã, obviamente, né? No Maracanã, o mando do primeiro jogo é do Flamengo, já que ele ficou abaixo do Fluminense na classificação geral, mas já temos, né, algumas informações importantes para trazer sobre o clássico. O Jornal Extra traz a informação de que o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, não estará à disposição para atuar na final. Ele teve uma lesão grave já há algum tempo, né? Está se recuperando bem, a matéria aqui diz, né, de forma satisfatória após uma grave lesão, mas ainda não vai ter condições de chegar na final com condições de atuar, né? Não deve entrar em campo, não deve ter condições de atuar. As finais são no dia 1º de abril e no dia 9. A matéria diz que a chance dele jogar é praticamente nula. Para lembrar, né, o Bruno Henrique foi titular do Flamengo por muito tempo, mas ele sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho em julho do ano passado. E aí a previsão de retorno dele é para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, né, naturalmente depois da final do Campeonato Carioca. Beleza? E aí, se o Bruno Henrique não joga no Flamengo, né, o Germancano joga pelo Fluminense, graças a Deus. E a matéria aqui do O Globo dá conta para a gente aqui de que o Fluminense já está fazendo um período de treino, né? Vai ter aí uma mini pré-temporada de 15 dias, já que tem data FIFA, né? Tem tempinho até o jogo, e o Fluminense vai estar, né? Comissão técnica, Fernando Diniz, já está levando em conta que o Flamengo pode fazer uma marcação especial em Germancano. Então, os treinos do Fluminense já vão levar em conta essa possibilidade para o Germancano, né? Tá bem preparado aí para fugir, né, dessa marcação do Flamengo, para fugir das armadilhas rubro-negras e decidir mais um Campeonato Carioca para a gente, como ele decidiu ano passado. O Germancano meteu 3 gols nos 2 jogos da final, né? O primeiro jogo que a gente venceu por 2-0, 2 gols dele. O segundo jogo, empate 1-1, ele meteu o gol do Fluminense, ainda perdeu um pênalti, né? Requintes de crueldade de Germancano, perdendo um pênalti para, enfim, colocar uma pressãozinha na equipe do Flamengo, para dar uma tripudiada, né? Uma crueldade aí do Germancano. Beleza, galera? E antes de eu partir para a última notícia desse vídeo aqui que eu quero falar com vocês, eu quero relembrá-los que tem promoção, e tem promoção muito boa rolando na Centauro. A camisa rosa do Fluminense segue saindo por R$ 179,99, tá? Preço mais barato da história dessa camisa. Eu nunca vi essa camisa custando menos do que isso, tá? A camisa oficial custando menos do que isso. Eu vou botar na tela aqui, ó, o contador. Vai estar o link lá no comentário fixado e na descrição desse vídeo para você ir lá conferir e comprar a sua. Tamanho M e 2GG. Essa promoção já tem um tempinho, a galera já comprou tudo, né? Agora sobrou M e 2GG. Se te encaixa, né? Se serve essa promoção, corre lá e não marca bobeira. É só usar esse cupom aqui, ó, FUT40, e clicar. Tem que clicar no link do comentário fixado e usar o cupom FUT40 para essa camisa sair por R$ 179,99. Então, corre lá e confere, porque ó, essa camisa é esculacha. Eu fico até bolado que eu paguei R$300 nela. Eu comprei logo no lançamento. Falei, pô, essa camisa vai esgotar logo, não vai ter mais vendendo. Ainda vende e tá com um preço muito bom. Eu queria ter comprado por R$ 179,99, mas paguei mais de 300 conto no lançamento. Fica aqui meu desabafo, tá? E falando em camisa, ó minha puxada de gancho. Eu tô ficando bom nisso, ó, puxada de gancho. Falando em camisa, né? O Fluminense anunciou, né, um novo acordo de patrocínio para a camisa do Fluminense. Eu digo novo acordo por quê? Porque é um acordo novo assinado, mas o patrocinador é antigo. Trata-se da Univassouras, que expõe, né, sua marca na barra frontal da camisa do Fluminense. O Fluminense anunciou já oficialmente, postou no seu Twitter, tem lá uma matéria no site oficial falando dessa renovação de patrocínio. O Mário Bittencourt foi firmar esse compromisso, né, lá na instituição. Ele foi lá visitar a Univassouras e o Fluminense traz uma matéria aqui. Eu vou ler aqui a declaração do Mário Bittencourt. Vamos abrir aspas para ele. Primeiramente, quero agradecer a Universidade de Vassouras por acreditar no nosso projeto. Agradecer ao Gustavo, que, além de ser o presidente, é um grande tricolor. É uma honra ter essa marca na nossa camisa, ainda mais renovando o patrocínio, aumentando o apoio, estando junto do Fluminense em um ano tão importante para nós. É mais um ano de disputa da Libertadores, de final de campeonato estadual,
pela 4ª vez seguida. Desejo que essa parceria possa durar por muitos anos e a gente possa criar novos vínculos entre o Fluminense, a cidade e a universidade. O Gustavo Amaral, né, que o Mário Bittencourt fez questão de frisar, que é tricolor, né, nas fotos, está lá vestindo camisa do Fluminense, né, fez questão de receber o Mário Bittencourt vestindo a camisa do Fluminense, já que ele é torcedor do Fluminense, falou o seguinte, vou abrir aspas para ele: para a gente é um prazer e uma honra, foi um ano muito bom, uma parceria muito profícua e queremos estendê-la para esse ano e para demais anos futuros com outras parcerias. Estamos felizes de estar junto com o Fluminense. Entendemos que o clube tem uma aderência ao que projetamos de planejamento estratégico à exposição da marca. Foi um ano fantástico. Agradeço a visita do Mário e de toda a equipe e desejo que continuemos com o crescimento desse projeto. Não temos valores revelados, né? E aqui cabe não é uma crítica ao Fluminense, porque esse é o padrão e o praxe, né, de acordos de patrocínio. É uma crítica, enfim, à maneira com que as coisas são geridas, tá? Em linhas gerais. A gente não tem nunca, né, os valores de patrocínio para a gente saber quanto que cada clube está ganhando, quanto que a empresa está pagando, quanto que cada patrocínio paga, né? É uma questão, esses contratos todos eles têm cláusulas de confidencialidade de valor, e essa questão é muito por conta de, a Universidade de Vassouras, por exemplo, ela patrocina o Volta Redonda também. Se vocês lembrarem, o Volta Redonda jogou contra o Fluminense, tinha a Univassouras na camisa, se eu não me engano, como patrocinador master. Tudo bem que a proporção de Fluminense e Volta Redonda é diferente, mas aí vaza aí quanto que paga para o Fluminense, quanto paga para Volta Redonda, aí pode acabar tendo um conflito, uma questão até que eles puxam para o lado ético, de não pode revelar, enfim. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque eu acho que é importante, até para a gente como torcedor, né, ter essa transparência, até para a gente poder, né, elogiar ou criticar. Falamos na live que a gente acabou de terminar de Central Matinal, um pouquinho sobre essa questão, e assim, você tem um Fluminense evoluindo em questão de patrocínio, porque até outro dia não tinha nem conseguido patrocinador mais, ninguém patrocinava o Fluminense. Agora a gente tem patrocínios. Antigamente, você quando fechava alguma coisa no Fluminense era permuta. Agora, pelo que o Fluminense está falando aí na matéria, deu a entender que não é uma permuta. Até porque, não sei, o Fluminense ia fazer o quê? Botar a galera para fazer faculdade na Universidade de Vassouras? Não sei. Não parece ser uma permuta, como já foi com outras empresas. Então, beleza, a gente tem uma evolução, mas é importante a gente saber quais são os valores envolvidos para a gente poder avaliar, é um acordo de patrocínio bom ou não é justo ou não é, quanto que o mercado paga. Eu acho essas coisas importantes. Mas, por outro lado, eu fico feliz e satisfeito em ver o Fluminense renovando esses acordos de patrocínio, assinando contratos. Acho que tem que cada vez mais ter esse movimento. É um ano, como o Mário Bittencourt falou na declaração que eu acabei de ler, é um ano de Libertadores, o Fluminense jogando a final do Carioca mais uma vez, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, o Fluminense entrando, né, como protagonista, sonhando com títulos, e mais do que isso tudo, tem o Marcelo. Tem o Marcelo aí, que é um nome mundial, né? Então isso aí tem que fazer com que... Tem que dar uma forçada nas empresas que já patrocinam o Fluminense a valorizar o Fluminense, a valorizar a marca, a pagar mais para o Fluminense, e outras empresas, claro, serem atraídas também para virem patrocinar o Tricolor, porque é importante para a gente, precisa de dinheiro, patrocínio, por mais que o patrocínio Master não seja... Estou falando do Master, né? Esse aí não é nem Master, é da barra da camisa, o valor é menor ainda. Não seja um valor que, resolva nunca a vida financeira do Fluminense, não resolve, tá? A maior parte da receita do Fluminense não vem do patrocínio Master, vem de cotas de televisão, enfim. É um valor bom de se entrar, é um valor bom de se ter. Os patrocínios são importantes para ajudar a manter o clube. Então, ponto para o Fluminense, né, de conseguir essa renovação com a Univassouras. Fala-se aqui, né, em mais um ano de contrato. Então, pelo que eu entendi, acho que vai até o final de 2024, mas não ficou muito claro aqui até quando que isso foi assinado, tá? Eles não escreveram ali por extenso para não ter ambiguidade, mas o acordo aí de renovação com a Univassouras. Beleza? Então, o Fluminense fechando um novo patrocínio. Eu acho muito positivo o Fluminense conseguir novos acordos, principalmente pós-Marcelo, né? Que a gente está com a marca valorizada, a chance do Fluminense conseguir uma coisa boa é maior. Mas, por outro lado, fica aqui minha lamentação, que não é exatamente com o Fluminense, né, mas a maneira com que as coisas são geridas nesse mundo, da gente não ter essa transparência, a gente não ter esses valores revelados. Tá certo, galera? Notícias trazidas aqui para vocês, vídeo finalizado. Convido vocês a deixarem um comentário sobre todas essas notícias. Patrocínio da Univassouras, final Fla-Flu, Bruno Henrique fora, marcação especial em Germancano, Jefté falando sobre a expectativa de jogar com o Marcelo. Gosta do jogador? Conhece? Acha que pode ser integrado no profissional? Quando? Enfim, deixe seu comentário aí, vamos trocar uma ideia sobre o Fluminense. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.